Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 8 de agosto. Agora na Espanha, 20 horas e 57 minutos. No Brasil, 15h57 da tarde. Gente, aqui no 6 horas, se a BTC romper aqui essa máxima em 30.047, a máxima até agora hoje bateu 29.950. Se romper 30.047, vai buscar esses cumes aqui dessa nossa bandeira de alta, que na verdade é uma canaleta virtual de baixa. Por isso que se a gente romper aqui esse último toque, vai buscar os cumes, vai buscar um patamar entre 31 mil dólares e 31.804. A gente consegue ver essa movimentação de forma mais clara no 4 horas. A gente está tentando, nesse momento, romper a aresta superior dessa nossa canaleta virtual de alta, que na verdade a gente sabe que é uma bandeira de baixa. Muita gente abriu short aqui na cunha dessa figura triangular, achando que a BTC fosse romper essa bandeira de alta para baixo, mas na verdade é uma bandeira de alta, ela vai voltar sempre a estressar a aresta superior. Se transpassar 30.047, vai buscar esses cumes aqui. Se passar de 31.804, aí fica no radar a possibilidade de lá no diário a gente se desdobrar naquele nosso pump espasmódico em direção a 36 mil dólares. O mercado financeiro tradicional hoje desabou, Nasdaq chegou a cair quase 2%, o S&P ficou praticamente o dia todo caindo 1%, agora que deu uma leve recuada para menos 0,71%. O mercado financeiro tradicional está desabando em razão de dados alarmantes sobre a economia chinesa e também uma série de rebaixamentos ultimados pelas agências de classificação de risco, principalmente em relação ao setor bancário. Eu já vou falar sobre isso. No gráfico intraday, aqui nos 5 minutos, a BTC basicamente ficou o dia todo aqui, do meio da tarde aqui na Espanha, agora para o começo da noite, a gente ficou basicamente visitando as uppers aqui. Vocês vejam que a BTC fez a máxima em 29.947, está entre a primeira upper e acumulando entre a upper e a penúltima upper, ou seja, a gente segue estressando aqui, esgarçando as uppers em direção aos cumes daquela nossa bandeira de alta, que muito provavelmente em algum momento vai redundar numa explosão ascendente em direção a 36 mil dólares. Ainda não ofertei o sinal na sala de sinais, porque eu ainda não encontrei um ponto seguro, mas eu vou fazê-lo assim que a BTC se aproximar da VWAP, se é que isso vai acontecer. Se ela se aproximar só na virada, o sinal fica para amanhã. Com certeza vai ser um belo sinal que eu vou ofertar na sala de sinais. Na Seara Fática, a pergunta de $1 milhão, na verdade, quanto tempo ainda levará essa acumulação da BTC? Dados on-chain dão conta de que essa acumulação, na pior das hipóteses, vai durar mais 6 meses. Outros dados on-chain dão conta de que a acumulação está prestes a terminar e a BTC vai iniciar a sua corrida de touros em direção à máxima de todos os tempos já nos próximos dias. Enfim, há uma série de divergências. Gente, a BTC, para quem não sabe, ela guarda uma relação estreita com a movimentação do urânio. Eu já fiz essa análise num passado não muito distante, alguns meses atrás. Eu fiz um vídeo correlacionando a BTC em relação ao urânio. O urânio deu uma disparada. O urânio, aqui é o gráfico da BTC contra o USDT, e o urânio é essa linha laranja aqui. O urânio teve o preço pressionado em razão do golpe de Estado que aconteceu no Níger. Para quem não sabe, Rússia e o Níger são dois grandes produtores de urânio. O urânio russo está embargado em razão das sanções ocidentais contra a Rússia. O urânio do Níger vai fazer falta no inverno europeu, já que a Europa não conta mais com o gás natural do Nord Stream 1 e 2. O Nord Stream 1 sofreu uma sabotagem, o Nord Stream 2 teve a construção interrompida, o petróleo russo segue embargado, a Arábia Saudita segue meio que espetando o Ocidente e paulatinamente segue cortando a produção de petróleo. Agora eles cortaram de 12 milhões de barris dia
para menos de 9 milhões de barris dia. E o urânio vai fazer falta nesse inverno europeu. Com esse golpe de Estado no Níger, o preço do urânio segue pressionado. É muito provável que a BTC tenha descolado hoje do mercado financeiro tradicional. Normalmente, quando a Nasdaq cai menos de 1%, a BTC também costuma emburacar. Mas o urânio muito pressionado acabou arrastando a BTC para cima. A relação da BTC com o urânio tem uma simbiose com a liquidez da rede. Depois eu vou fazer um outro vídeo para explicar essa simbiose entre a BTC e o urânio. Ainda na seara fática, o Sam Bankman-Fried agora vai enfrentar acusações relacionadas ao financiamento de campanhas eleitorais. Os promotores, principalmente do Distrito Sul de Nova York, querem saber por que e como o Sam Bankman-Fried tinha tanto acesso ao primeiro escalão ali dos candidatos do Partido Republicano. E agora não tem mais jeito. Os legisladores norte-americanos vão ter que regulamentar o mundo cripto com a chegada da stablecoin do PayPal, né, que foi lançada agora essa semana. Os legisladores norte-americanos assustados agora estão muito pressionados. Eles precisam regulamentar o mundo cripto imediatamente. Eles ainda vivem à sombra da tentativa de lançamento de uma stablecoin pelo Facebook, que ainda se chamava Facebook, agora se chama Meta, que era a tal da Libra, que acabou sendo barrada pelos reguladores, mas a stablecoin da PayPal não foi barrada, porque a BlackRock já lançou a dela, a USDC, a Tether não para de expandir o seu market cap e agora chega a stablecoin do PayPal, que vai pressionar ainda mais os legisladores. Na seara geopolítica e finanças internacionais, dados alarmantes da China derrubam os mercados financeiros tradicionais. A China está desacelerando forte. O Wall Street também sente os rebaixamentos bancários ultimados principalmente pela agência de classificação de risco Moody's. E a vice-secretária de Estado norte-americano, Victoria Nuland, fez uma visita surpresa à junta militar golpista do Níger ontem. A Victoria Nuland pousou no Níger e acabou se reunindo com a junta militar que deu o golpe de Estado no Níger e advertiu essa junta que uma eventual aproximação com as forças mercenárias do grupo Wagner, que tem um comando pelas forças do Kremlin, teria consequências. A junta militar golpista não recebeu muito bem a Victoria Nuland, que meio que saiu enxotada de lá. Eles parecem que vão cada vez mais se aproximando do grupo de mercenários Wagner. É muito provável que o Vladimir Putin esteja preparando uma Kinder surpresinha para esse inverno europeu. Ele provavelmente vai manipular o preço do urânio, que seria uma boia de salvação para o inverno europeu que vai se aproximando. A Europa está saindo do verão, entrando no outono. E se o preço do urânio disparar, principalmente a França vai ficar em maus lençóis. Para a BTC é muito bom, já que há uma simbiose entre o preço do urânio e da BTC. Depois eu vou fazer uma análise só sobre isso. A BTC aqui no gráfico de 6 horas está maravilhosa. Se romper 30.047, na minha leitura só vai parar entre 31.000 e 31.804. Se romper 31.804, na minha leitura é chapéu para o palhaço. A BTC vai entrar naquele modo de investigação da faixa de justiça do preço. Os fatos reforçam essa movimentação da BTC. Se efetivamente a situação no Níger se deteriorar ainda mais e o mercado financeiro, o mercado global de urânio ficar sem o urânio do Níger, o urânio pode sofrer um pump e levar a BTC facilmente para um patamar acima de 40 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.